Eu cresci lá, nasci em 97, né, em Boa Vista, Roraima. Eh, e é uma cidade bem nova, assim, né, tem cerca de 70 anos, então foi colonizado tem pouco tempo, né. O pessoal que morava nessa região, que tinha Macuxi, tinha Uapixana, Ingaricó, né, eles foram se, se isolando para as regiões das serras, né. A minha avó já optou em morar na cidade, né, lá em Boa Vista. Então, tem algumas questões que ela não passou a cultura como deveria para nós, assim, né, porque já era outro estilo de vida dentro da cidade. Eu não sei se é porque ela tinha medo dessa opressão, né, de, sei lá, você tá falando a língua na cidade, você vai morrer, ou alguma coisa do tipo, assim, né. Meu pai passou num, no concurso da FUNAI, né? E aí foi trabalhar na FUNAI do DF, trabalha até hoje. A princípio, moramos no Riacho Fundo 1, que é uma cidade satélite lá de Brasília, e foi um dos primeiros choques, assim, pô, tô dentro da cidade, é uma cidade grande, assim. E aí a gente ficou alguns anos, 5 anos, assim, lá, e estava acontecendo da criminalidade estar muito grande lá onde a gente morava. Então tinha pessoas tomando tiro todo dia, alguns amigos nossos mesmo que chegaram a falecer por causa desses conflitos territoriais lá, dessas guerras de quadras que tinha lá, né? Então a gente já tinha recebido o convite para ir morar no santuário. Assim que a gente chegou em Brasília, a gente foi lá e conheceu o Santuário dos Pajés, que era coordenado pelo cacique Santie Tapuia, que foi uma grande liderança, assim, para nossa existência, assim. E aí foi outro choque, porque eu já tinha saído de Roraima e tinha desvinculado de toda a minha família. Chegando lá no santuário não tinha energia. E aí eu já tava ali dentro do mundo das redes, né, do computador, de fazer programação, de estudar, de, de editar vídeos, sabe, de procurar jogos, de como fazer jogos. Já estava nessa ideia, assim, né, de fazer cinema, que sempre foi uma paixão para mim. Então foi bem forte, assim, porque aí acabou esse mundo para mim, né, esse mundo da cidade, nesse momento. Eu tinha, eh, eu via com um olhar quando eu estava na cidade, de um olhar periférico. Quando eu fui para dentro do santuário, eu já estava olhando com um olhar indígena, mesmo lá de Roraima, sabendo toda a minha história, não tinha mesmo sabendo que era indígena, não tinha tanto essa ligação por estar morando dentro da cidade, sabe? Já gera gerou um impacto assim, e a autofobia era muito forte, assim, né? Então de não me reconhecer mesmo. E muitos dos meus irmãos também. Eu falei, opa, vamos voltar para o início para você lembrar quem você é.